Ok, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, tá? Então eu queria falar com vocês algumas definições, né? Falar um pouco mais de conceitos de banco de dados para a gente poder trabalhar, tá? Pessoal, um banco de dados ele vai fornecer uma capacidade de abstração e projeção, tá bom? Pra gente. O que eu estou querendo dizer aqui? Um banco de dados ele vai compreender o processo humano, ele vai possibilitar, né, que o processo humano seja compreendido, o negócio humano, o modelo de negócio seja entendido e vai possibilitar que esse modelo de negócio, essa ideia humana, seja transcrita de maneira lógica e organizada para dentro dele, tá? Um banco de dados ele vai, né, organizar, segmentar, analisar todas as informações necessárias e exportar de maneira que o SGBD compreenda, tá bom? Então essas duas características aqui elas são, certo, subjetivas, tá? Nós não temos aqui uma maneira exatamente específica para abstrairmos uma ideia do mundo real e traduzi-la para um conjunto de dados, né? Não existe assim uma única maneira. Na verdade, quando nós falamos do processo de abstração, isso é subjetivo. O fato é que um banco de dados ele vai possibilitar isso para a gente. Você vai conseguir olhar para a realidade, fazer uma interpretação dessa realidade e transformar isso num modelo de dados e conseguir armazenar isso dentro do banco de dados. Então, quando você consegue fazer essa conversão, né, do mundo real para um conjunto organizado de dados de maneira conceitual, o banco de dados vai possibilitar que isso seja recebido por ele de alguma forma e você vai conseguir armazenar nele essas informações de maneira estruturada e organizada, tá certo? Então, abstração e projeção são duas características aí de banco de dados. Legal? Outra coisa, tá? É que banco de dados SQL, quando nós falamos, né, de banco de dados SQL, nós vamos encontrar nesse banco de tipo de banco de dados três características básicas aqui, né? Relacional, transacional e normalizado, tá? O que eu quero dizer por relacional? Todas as informações são relacionadas em torno de um problema, né? Que deve ser resolvido utilizando algum modelo de entidade e relacionamento, tá? Isso daqui, modelo, entidade e relacionamento, é a maneira, a ferramenta que nós vamos utilizar para expressar graficamente as ideias e os dados e o processo humano, tá? Então, a realidade ela vai ser expressa graficamente através de uma ferramenta. Que ferramenta vai ser isso? A ferramenta vai ser o modelo de entidade de relacionamento, que também é conhecido como MER, né? Pegando a primeira letra aqui de cada palavra, tá bom? Então, um banco de dados SQL, ele é relacional e os dados eles vão estar relacionados utilizando essas relações aqui, uma relação de 1 para 1, uma relação de 1 para N e uma relação de N para M, tá? Então, nós temos aí, tá, essa característica no banco de dados. Pessoal, você que está acompanhando o vídeo, o que é esse relacionamento de 1 para N, N mais M, né? Você precisa prosseguir aí com os vídeos, né? Porque nós vamos estar clarificando e falando mais detalhadamente sobre esse tipo aqui de relacionamento, tá? O que eu quero falar agora melhor é que é uma maneira de você relacionar os dados dentro de uma tabela, tá bom? E cada dado dentro dessa tabela vai se relacionar com um outro dado em outra tabela. Então, quando nós temos um relacionamento de um dado de um dado de uma tabela A com apenas um único dado de uma tabela B, nós vamos chamar esse relacionamento de 1 para 1.
quando nós tivermos um relacionamento de um dado da tabela A com vários dados da tabela B, nós vamos vamos dizer que essa tabela tem um relacionamento de 1 para n. E quando nós vamos relacionar, né, como nós temos vários dados em uma tabela A que se relaciona com vários dados da tabela B, né, nós vamos chamar esse relacionamento aí de n para n, tá bom? É mais fácil, né? Deixa eu abrir bem aqui uma imagem, tá? Para mim ver se eu consigo explicar melhor aqui para vocês essa característica do relacional, né? Olha só, eu tenho aqui essa imagem aqui, tá? Imaginem aqui, ó, que eu tenho, né, uma tabela, né, tipo de produto e uma tabela produto. Então, notem que essas duas tabelas, elas têm um relacionamento através da coluna aqui, ó, código tipo produto, né? Então, nós estamos dizendo aqui, por exemplo, que esse tipo de tabela aqui, ó, é um relacionamento de 1 para n. Por quê? Porque essa tabela computador aqui, esse dado computador, ele é um dado, mas ele pode se relacionar com vários dados da tabela produto. Observem aqui, ó, que tem o 1 duas vezes, ó. Então, esse dado aqui, 1, se relaciona com 2 dados da tabela produto. Então, nós temos aqui um relacionamento de 1 para n, tá? Então, o banco de dados relacional, ele vai organizar os dados assim, ó, em forma de tabelinha, certo? E aí nós vamos aplicar, né, várias técnicas nesses bancos de dados para deixar ele semanticamente organizado, tá legal? Então, quando eu quero dizer relacionamento 1 para 1 para n para n, é isso daí, tá? Então, os dados, eles se relacionam de diferentes maneiras. Então, essa daí é uma característica aí do banco de dados e do banco de dados SQL. Uma outra característica que nós temos aqui é o transacional. O transacional é o que? É uma sequência de processos que, quando executados, formam apenas uma ação, tá bom? Então, quando eu quero executar diversas etapas lá no nosso banco de dados, né, todas essas sequências, né, todos esses passos, eles vão corresponder a uma ação específica. E essa sequência de passos, elas sempre vão estar relacionadas e ligadas e procurando atender os 4 atributos ACID aqui, que nós vamos ver em seguida aqui, tá? E o que mais aqui sobre transacional, tá? Ó, gerenciado na memória, das vezes pela própria aplicação, mas há a possibilidade de forçar o uso em determinadas situações. Então, o transacional, isso aqui, é isso que eu quero dizer com transacional, tá? E para nós fecharmos esse conceito aqui de transacional, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos atributos ACID aqui. O que que é isso, né? Quando eu quero fazer uma operação no banco de dados relacional, ele precisa atender a essas 4 características aqui. Eu quero fazer lá uma inserção no banco de dados, isso é uma operação. Ou então eu quero fazer lá uma exclusão no banco de dados, isso também é uma outra operação, tá? Então, qualquer operação que você vai fazer lá no banco de dados, ele precisa ir atender aqui a esses atributos aqui, certo? Então, ó, ele precisa ter essa característica de atomicidade, de consistência, de isolamento e de durabilidade ou persistência. O que que significa cada um desses 4 itens aqui? Então, ó, todo processo deve ter um fim. E quando executado com falha, devem ser desprezadas informações, ou seja, faz-se um rollback. E quando finalizada com sucesso, devem ser escritas no repositório, ou seja, no banco de dados. Ou seja, fazemos um count, tá? No banco de dados. Então, pessoal, isso é que é a característica de atomicidade. Ou eu consigo fazer a operação até o fim. Se alguma coisa no meio do processo der errado, eu tenho como reverter todas as alterações e deixar o banco de dados naquele estado original, antes daquela operação, tá? A outra característica aqui é a consistência. O que eu quero dizer com isso, tá? Todos os processos devem ser executados obedecendo todas as regras e restrições impostas. Então, no banco de dados relacional, nós criamos lá
chaves estrangeiras, chaves primárias, regras de integridade. E todas essas regras têm que ser obedecidas, porque isso vai trazer consistência aos dados. Nós não vamos ter dados incoerentes lá dentro do banco de dados, certo? Então, isso é um atributo aí do banco de dados, né, relacional, né? As operações de banco de dados relacional, do banco de dados relacional precisa ser consistente. Legal? Tranquilo? E, né, qual é a outra característica aqui das operações de banco de dados relacionais? É o isolamento, tá? Nenhuma transação pode afetar outra em andamento. Se elas forem concorrentes, alterar a mesma tabela, por exemplo, uma deve ser finalizada antes que outra possa ser executada. Nesse momento, a transação fica numa fila chamada spool, tá bom? Então, imagine aí, eu estou alterando uma tabela, tem uma operação nesse exato momento que ela vai alterar uma tabela, certo? E tá, se uma outra operação for tentar alterar essa mesma tabela, ela precisa esperar, tá bom? As operações no banco de dados, elas precisam ser isoladas. Eu não estou dizendo que o banco de dados deve ter uma operação por vez em todo o banco, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: quando nós vamos alterar um determinado dado, naquele instante de tempo, somente aquela operação deve operar naquele dado. Se uma outra operação precisar fazer uma alteração naquele mesmo dado e naquele mesmo instante de tempo, ela não pode executar, ela tem que aguardar o término da primeira operação para que depois ela possa ser executada. Beleza? E por fim, a última característica aqui das operações de banco de dados é a durabilidade, tá bom? Toda informação escrita no banco de dados, né, no repositório, ela só pode ser desfeita e refeita por outra transação. Isso significa que não pode ser suscetível a erros de hardware, por exemplo. Então, eu fiz uma alteração no banco de dados. Essa alteração ela tem que ser persistente, ela tem que durar. Não adianta eu ter operações em banco de dados em que depois que as operações são feitas, o dado que está lá dentro é corrompido, perde-se o resultado daquela operação. Isso não faz sentido utilizar banco de dados com esse tipo de comportamento. Então, isso é o que eu quero dizer sobre os atributos ACID aqui, pessoal. Legal? E vocês, né? E esses atributos ACID aqui, eles estão relacionados com essa característica aqui do transacional. Então, os bancos de dados relacionais, eles têm essas três características. Eles são relacionais, eles têm maneiras de expressar relacionamento entre dados, eles atendem esses atributos aqui e eles são aqui normalizados, tá bom? Então, normalização nós vamos estudar mais na frente o que é essa normalização de dados, né? Então, são regras e técnicas em que você aplica no banco de dados, nos dados, dentro do banco de dados, para retirar redundâncias de informações, certo? Basicamente é isso daí. E nós chamamos isso de normalização de dados. Então, existem até 5 regras, que nós chamamos de formas normais, que, né, são aplicadas lá na construção do banco de dados para deixar, né, esses dados normalizados. E a normalização de dados, ela tende a ser semanticamente melhor. Ela deixa a semântica das informações no banco de dados mais organizada, mais estruturada, né? Porém, nós podemos ter aí uma perda de desempenho, né, com a normalização. Então, você vai precisar fazer aí uma escolha entre semântica, organização semântica dos dados e desempenho, tá certo? O desempenho, é claro, pessoal, que um banco de dados normalizado, o desempenho dele ele não vai ser tão grande assim. Normalizei, pronto, ele já está lento. Não é isso que eu quero que vocês pensem. O que eu quero que vocês pensem é que existe essa pequena queda de desempenho quando você vai fazer a normalização de banco de dados. Um banco de dados, um banco não normalizado, tipo o NoSQL, por exemplo, um banco de dados do tipo NoSQL, ele tende a ter um desempenho um pouco melhor, porém ele perde na questão da semântica. Legal, pessoal? Beleza?
Então, pessoal, é isso daí, tá? E aí eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais.